Olha só, e se eu te dissesse que existe um dom de Deus que é tão poderoso que ele pode literalmente mudar o seu destino eterno e você não pode comprar ele, você não pode conquistar esse dom, mas você só pode recebê-lo. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir por que Paulo escreveu: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então fica comigo porque esse entendimento ele vai te libertar de um cristianismo de performance. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Se você é novo por aqui, toda semana a gente mergulha fundo nessa carta de Paulo aos Romanos. Então se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma das aulas, nenhum dos episódios que a gente lança aqui. Hoje nós estamos na lição de número 4 sobre Romanos, que tem como título A Maravilhosa Graça de Deus. O nosso texto de referência de hoje está em Romanos capítulo 11, no versículo 6, e o nosso versículo do dia está em Romanos capítulo 5, no versículo 20. E nessa lição de hoje nós vamos explorar três verdades fundamentais. Primeiro, a graça ela tem a origem em Deus. Segundo, nós vamos entender o poder transformador da graça. E em terceiro lugar, nós vamos entender as distorções da graça. Nas lições passadas, a gente viu como Paulo ele estabeleceu que toda a humanidade estava debaixo do jugo do pecado. Todos pecaram e o veredito ele era devastador. Não existia nenhum justo sequer. Só que houve uma reviravolta nessa história, porque quando Paulo ele escreve aquelas duas palavrinhas que a gente viu na semana passada, mas agora, e essas duas palavrinhas ela muda tudo, porque Paulo ele apresenta a solução. Qual que é a solução? A maravilhosa graça de Deus. E se você não entender a graça, você não consegue entender o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é graça. Então pega a sua Bíblia, já abre a sua lição e vamos embora para mais um vídeo. Vamos começar lendo o nosso texto de referência que está aqui em Romanos 11, no versículo 5 e 6, que diz assim: assim também agora, no tempo presente, há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Gente, nós precisamos entender aqui o contexto em que Paulo está falando. Paulo ele está falando sobre Israel. Mesmo quando a maioria rejeitou o Messias, havia um remanescente que creu em Jesus. E nesse texto, Paulo ele está tentando explicar justamente que existe um grupo que foi escolhido não por causa dos seus méritos, mas foi escolhido pela misericórdia. Não era porque eles eram pessoas especiais ou que eles fizeram alguma coisa para tentar persuadir Deus, mas foi a graça de Deus que alcançou essas pessoas. John Stott, um dos grandes teólogos do século XX, ele escreveu algo que é poderoso sobre isso. Ele escreveu assim: a graça não é simplesmente o amor de Deus, mas o amor de Deus estendido aos que não merecem. Você consegue entender isso? E é justamente isso que Paulo está tentando dizer aqui. Ele está dizendo que se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Então Paulo ele está dizendo que a graça e a obra, elas são incompatíveis como sendo a base da nossa salvação. Se nós adicionarmos obras, você já anulou a graça. E se você confia na graça, você está renunciando às obras por meio da salvação. Então salvação é igual a 100% de graça e 0% de mérito seu, das suas obras. Então não é 99% graça e 1% obras, é 100% graça. Tá, mas deixa eu tentar te mostrar isso em um outro contexto fundamental. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos capítulo 3, no versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você consegue entender o que está escrito aqui nesse versículo? Está dizendo que é gratuitamente. E essa palavra gratuitamente no grego, doian, ela significa sem custo, sem mérito. Então imagina que você tem uma dívida que é impagável. Você deve bilhões de reais. Você nunca vai conseguir pagar isso. Aí alguém aparece e paga a sua dívida inteira. E mais ainda, ele vai transferir tudo que ele já ganhou na vida. Ele transfere todas as suas propriedades para a sua conta. Sabe o que isso é? Isso é justificação gratuita pela graça. Um outro gigante teológico disse: a essência da pregação do Evangelho é que somos salvos não pelo que fazemos, mas por confiar. Não por trabalhar, mas por acreditar. Mas aí você pode me perguntar: mas Renato, e a Bíblia não fala sobre obras, sobre as boas obras? Sim, meu irmão e minha irmã, a Bíblia fala sobre boas obras, mas nós precisamos entender a sequência que isso acontece. As obras, elas não são a causa da nossa salvação, elas são o resultado da nossa salvação. É como se fosse um casamento. Você não casa com alguém porque você passou 10 anos vivendo com essa pessoa. Você casa com essa pessoa por amor. E aí então você vive, você serve do lado dessa pessoa pelos 10 anos.
E da mesma forma com Deus. Deus ele não te salva porque você o serviu, porque você serve a Ele. Ele te salva por amor. E é por causa dessa graça, por causa desse amor que você recebeu, que você é capaz de servir com gratidão. Então você serve a Deus não para conquistar a sua salvação, mas você serve a Deus porque você é agradecido pela graça que Ele derramou sobre a sua vida. Então a base da segurança da nossa salvação, ela não está naquilo que você faz, naquilo que eu faço, mas ela está naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí agora em Romanos capítulo 5, no versículo 20, que diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Você consegue entender o que significa esse texto para mim e para você? Significa que não importa quão grande seja o seu pecado, a graça é maior. Não significa quão profundo você caiu, a graça te alcança no mais fundo que você caiu aí onde você está. Você já deve ter percebido que eu sou um fã de John Stott. E John Stott ele faz um comentário sobre esse versículo. Ele vai dizer assim: a graça não é simplesmente um remédio que combate o veneno do pecado. Ela é uma inundação que o submerge. Agora olha para isso daqui que é muito importante. Paulo ele diz que a lei veio para que a ofensa abundasse. Pera tudo. Então quer dizer que Deus ele enviou a lei para que as pessoas pudessem pecar mais. E é claro que não, gente. A lei ela veio como se fosse uma luz que você acende no quarto da sua filha. Estou usando minha filha como exemplo. Às vezes eu acendo a luz do quarto dela de manhã, que tá todos os brinquedos jogados no chão. Mesmo quando eu falei antes de dormir para que ela guardasse tudo no lugar certo. A luz que eu acendi, ela não criou a bagunça que está ali no quarto dela. Ela só revelou o que já estava lá. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que onde o pecado se tornou evidente, a graça de Deus transbordou muito mais ainda. E eu quero que você veja comigo Romanos capítulo 6, 14. O pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós entendemos aqui que a lei condena, mas em paralelo a isso, a graça ela liberta. A lei ela revela o pecado. A graça perdoa e ainda nos dá poder para vencer o pecado. Parafraseando aqui o que está escrito em Romanos capítulo 5, no verso 20. O reinado da morte foi substituído pelo reinado da graça para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você está em outro reino, você mudou de reino, você não está mais no reino da morte, você está no reino da graça. E olha só, a graça ela não apenas salva você por um momento, mas ela continua trabalhando na sua vida em todos os momentos. É um processo que começa na justificação, que é o que Deus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Depois ela vai para a santificação, que é o que Deus está fazendo nas nossas vidas nos dias de hoje através do Espírito Santo. Depois para a glorificação, que é o que Deus vai fazer por nós por toda a eternidade. Tudo isso que nós vimos, salvação, santificação, glorificação, tudo isso acontece pela graça. E é justamente por isso que Paulo ele vai dizer, fortalece-te na graça, conforme está escrito lá em 2 Timóteo 2:1. Então a graça ela é maior do que os nossos pecados. Você não foi salvo porque você é bom, porque você faz tudo direito, mas você foi salvo pela graça. E essa graça é a mesma graça que te transforma todos os dias. Só que agora a gente precisa tratar de um assunto muito sério, que é a distorção dessa graça. Porque desde o período apostólico tem duas distorções perigosíssimas que ameaçam o evangelho de Cristo: o legalismo e o antinomismo. E hoje em dia, essas duas distorções elas ainda estão vivas dentro de muitas igrejas evangélicas. A primeira, o legalismo. O que é o legalismo, Renato? Legalismo é a crença de que você pode ganhar salvação por aquilo que você faz. Ou você pode manter a sua salvação por causa dos seus méritos, por causa da sua obediência a Deus. No tempo de Paulo havia pessoas que ensinavam que Jesus era muito importante, mas você também precisava da circuncisão, que Jesus era bom, mas você precisava guardar o sábado, que Jesus era bom, mas você precisava manter as leis alimentares. Então você percebe que era sempre Jesus mais alguma coisa. Jesus mais a lei, Jesus mais a tradição, Jesus mais as coisas tradicionais que você fazia. Então era como se fosse uma conta. Jesus, você acreditar em Jesus, mais alguma coisa que você pudesse fazer, que era sim igual à salvação. Mas Paulo ele é categórico em Romanos 3, no versículo 28. Justificados pela fé, sem obras da lei. Olha só, você consegue entender isso? É justificado pela fé sem as obras da lei. E hoje em dia o legalismo ele tem entrado nas nossas igrejas com roupas tão diferentes, mas a essência é a mesma. Nós vemos igrejas ensinando que você precisa dizimar para você ser abençoado. Que se você não entregar o seu tudo, você estará debaixo de maldição.
Tem outras igrejas que dizem que você precisa jejuar 40 dias e 40 noites. Se você não orar 3 horas por dia, você não vai estar em paz com Deus. Que você precisa participar de todos os cultos todas as semanas. Que se você não participar de todos os cultos toda semana, você não vai ouvir a voz de Deus. Tem outras igrejas ainda que criam listas intermináveis de coisas que você não pode fazer. Ah, cristão não pode ir no cinema, cristão não pode ouvir esse tipo de música, cristão não pode vestir esse tipo de roupa, cristão não pode frequentar esse lugar. Tem algumas igrejas que dizem que se você não estiver voluntariando em 3 departamentos diferentes da igreja, você ainda não foi salvo de verdade. E o resultado disso é devastador, sabe por quê? Porque as pessoas aceitam Jesus, mas elas continuam vivendo debaixo de uma culpa constante, porque elas nunca têm a certeza da sua salvação. Elas estão sempre tentando fazer mais para ganhar o favor de Jesus. John Stott, ele falou sobre isso. Ele escreveu assim: o legalismo transforma o cristianismo de uma religião de graça em uma religião de desempenho, e isso mata a alegria do evangelho. Dietrich Bonhoeffer, ele chamou isso de tentar usar a graça como mercadoria barata enquanto exigimos obras caras. Se fosse até aí, tudo bem, mas nós temos um outro extremo que é igualmente perigoso. Qual que é esse extremo? O antinomismo. Escreve aí no chat agora o que é antinomismo e eu vou responder para você. Antinomismo é você dizer que a graça ela cobre tudo. Então, se a graça cobre tudo, você pode viver do jeito que você quiser. Não existe nenhuma santidade. Você vive a sua verdade, você vive da forma como você quiser. E esse ensinamento, hoje, no dia de hoje, está explodindo em todas as igrejas por aí. Tem muita igreja dizendo que Deus ama você do jeito que você é. Então você não precisa mudar nada, você pode continuar do jeito que você está, porque Deus ele quer somente o seu coração. Então você pode continuar vivendo a sua vida com o seu relacionamento sexual fora do seu casamento. Você pode continuar vivendo na imoralidade, você pode continuar vivendo na desobediência. E sabe por quê? Porque Deus ele entende você. Jesus ele foi homem, ele passou pelas mesmas tentações que você está passando. Então ele te entende. Tem muito pastor por aí no YouTube falando que você não precisa julgar ninguém, que você não pode falar do pecado de ninguém, que você tem que falar da graça porque a graça aceita tudo. E você não precisa procurar muito aqui no YouTube para você encontrar igrejas, pastores renomados que estão tentando redefinir o que a Bíblia chama de pecado. E sabe por que eles fazem isso? Eles fazem isso para tentar agradar a cultura. E o pior é que tudo isso está sendo feito em nome da graça. Mas isso não é a graça que a Bíblia ensina, isso é tolerância disfarçada de amor. E Paulo ele vai esmagar essa ideia lá em Romanos capítulo 6, no versículo 1 e 2, que diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Olha só o que ele está falando aqui, de modo nenhum. Você vai continuar vivendo no pecado para que você receba mais graça de Deus? É claro que não. E esse de modo nenhum que ele está falando aqui no grego é a forma mais forte de você falar jamais em grego. Então, pelo que Paulo está dizendo aqui em Romanos 6, no versículo 1 e 2, a graça ela não é a sua licença para você poder pecar, viver uma vida no pecado, recebendo a graça de Cristo. Ela é o poder que te liberta do poder do pecado. Abra sua Bíblia aí em Tito 2, versículo 11 e 12. Vamos ver o que está escrito lá. Diz assim: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, vivamos de forma sóbria, justa e piedosa. Então você entende o que está escrito aqui? A graça ensina, a graça transforma, a graça produz a santidade, a graça que salva é a graça que educa. Você descansa em Deus, você mantém a salvação, não por causa do seu desempenho, mas por causa daquilo que Deus fez por você através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E qual que é o antídoto? Qual que é a resposta para o antinominismo? A graça que te salva, ela também te transforma. Se você não tem transformação progressiva na sua vida, se você não tem frutos de arrependimento genuíno, se você não tem frutos do Espírito na sua vida, então é hora de você começar a questionar se houve salvação genuína na sua vida. Então agora que a gente já entendeu o conceito principal dessa nossa lição de hoje, eu quero te mostrar como seria uma vida vivida verdadeiramente na graça. Uma pessoa que entende a graça bíblica, ela consegue viver em duas realidades em equilíbrio. Qual que é a primeira realidade? A humildade radical. Porque quando você sabe que não merece nada, que você foi salvo puramente pela misericórdia de Deus, isso mata o seu orgulho espiritual. Você não se compara com os outros. Você não se julga superior aos outros. Você reconhece: eu sou o pior dos pecadores, mas Cristo me salvou. Segunda realidade, você tem uma confiança inabalável.
porque você sabe que a sua salvação ela não depende do seu desempenho, mas ela depende 100% da obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Então você vive uma vida sem medo de perder a sua salvação, porque você entende que você não fez nada para ganhar. Você não fica inseguro toda vez que você falha. Você não corre para longe de Deus quando você cai, mas você corre para Deus porque você entende que você tem um Pai que te aceita do jeito que você está, sim, mas quer te transformar para aquilo que Ele quer que você seja. E dessas duas realidades flui uma vida completamente transformada. Você ama as pessoas sem superioridade, porque você sabe, eu sou salvo pela graça, não porque eu sou melhor do que ninguém. Você busca viver em santidade sem legalismo, porque você sabe, eu não busco a santidade para ser aceito, mas eu busco a santidade porque eu já fui aceito por Deus. E você serve a Deus, não por causa da escravidão ou por uma oposição da igreja, mas você serve porque você sabe que você não está servindo para ganhar o amor, mas você está servindo porque você já recebeu o amor. Você enfrenta o pecado com esperança, porque você sabe que quando você cai, a graça é maior do que o seu erro. Você confessa, você se arrepende, você se levanta de novo. O pastor Charles Spurgeon, ele diz uma frase que é muito linda. Ele diz assim: a graça é livre, mas não é barata. Ela custou a Cristo tudo e nos transforma completamente. Agora imagina uma igreja inteira vivendo assim, vivendo completamente essa transformação. Uma igreja onde as pessoas elas são honestas sobre as suas lutas diárias, porque elas sabem que elas são aceitas pela graça e não pela aparência de perfeição que ela tem. Uma igreja onde não existe hipocrisia, porque ninguém está tentando impressionar ninguém com a sua religiosidade externa. Uma igreja onde o padrão bíblico ele é claro e definido, mas existe graça abundante para aquela pessoa que cai e se levanta. Uma igreja que atrai os pecadores porque eles sabem que lá eles podem ser honestos, que lá eles não precisam ficar fingindo, mas mesmo assim, essa igreja é uma igreja que chama ao arrependimento genuíno. Uma igreja que não tolera o pecado, mas também uma igreja que disciplina as pessoas em direção à santidade. E esse é o tipo de igreja que muda a cidade, que muda estado, que muda nações, sabe por quê? Porque esse tipo de igreja ela não oferece uma religião morta, mas ela oferece um Cristo vivo. Porque essa igreja não oferece regras vazias, mas ela oferece um relacionamento transformador. Porque ela não julga o mundo com superioridade, mas ela ama o mundo com a mesma graça que ela recebeu. E ao longo de gerações, esse tipo de igreja, ela vai produzir cristãos que são verdadeiramente agentes de transformação na cultura. E eu quero, por favor, que você se lembre de uma coisa. Se você olhar para a história, você vai ver que todos os grandes avivamentos, eles começaram quando as igrejas, elas redescobriram a graça. Você se lembra da Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi o redescobrimento. Redescobrimento de quê, Renato? Que a salvação é somente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Você se lembra do grande avivamento do século XVIII? Foi exatamente lá que John Wesley e George Whitefield, eles pregaram a graça transformadora de Deus. Eu não sei se você se lembra ou se você já leu sobre o avivamento de Gales em 1904. Mas ele aconteceu justamente quando Evans Robert, ele pregou o evangelho do arrependimento e graça. E sabe o que aconteceu? Mais de 100 mil pessoas foram transformadas em menos de um ano. E hoje, onde quer que a graça bíblica ela seja pregada com fidelidade, vidas são transformadas, famílias são restauradas, vícios são quebrados em nome de Jesus, pessoas encontram propósito, comunidades inteiras são impactadas, gerações são moldadas. Sabe por quê? Porque a graça de Deus ela não é só uma teoria teológica, ela é poder de transformação na vida do crente. Eu não sei se você sabe, mas o autor da música Amazing Grace, John Newton, aquela música Amazing Grace, how sweet the sound. Essa música ela foi escrita por um traficante de escravos, um homem que era brutal, violento, imoral, até que a graça de Deus alcançou esse homem. E ele foi tão transformado por essa graça que ele passou o resto da vida dele lutando contra a escravidão e servindo a Cristo. E em um dos seus escritos ele escreveu assim: eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que eu espero ser, mas graças a Deus eu não sou o que eu era. E isso daqui, meu irmão e minha irmã, é a graça de Deus 100% em ação. Então vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Primeiro, a graça de Deus, ela tem origem em Deus. A graça não depende do seu desempenho, não depende das suas obras, é 100% graça. E ela revela o caráter generoso de Deus. Segundo lugar, a graça ela tem um poder transformador. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
A graça não simplesmente faz parte da nossa salvação, mas ela também nos santifica. Ela não apenas nos perdoa, mas ela nos transforma. Justificação, santificação, glorificação. Tudo isso é pela graça. E em terceiro lugar, nós precisamos tomar cuidado com as distorções da graça. O legalismo ele vai tentar adicionar obras que matam a graça. Ele vai criar igrejas que são escravizadoras, que sufocam as pessoas com um monte de regras que não existem. Por outro lado, o antinomismo. Ele vai tentar dizer que a graça é a sua liberdade para fazer o que você quiser. Isso acaba criando igrejas que são conformadas com a cultura e que abandonam a verdade bíblica. A verdade é que existe um equilíbrio. Salvação é 100% graça. E essa graça inevitavelmente vai produzir transformação na sua vida e santidade. Mas a verdade é que a igreja que vive a graça bíblica, ela rejeita esses dois extremos. Ela não se conforma com o mundo, ela não escraviza com o legalismo. Ela oferece Cristo, a graça que aceita os pecadores, a graça que transforma pecadores, a graça que te aceita como você está, a graça que te muda para não te deixar como você está. Paulo apresenta a graça de Deus como sendo um dom gratuito, soberano e imerecido. Essa graça justifica o pecador pela fé, como nós vimos lá em Romanos 3, 24. Nós vemos que essa graça ela supera o pecado com abundância, conforme nós vimos lá em Romanos 5:20. E essa graça ela transforma vidas radicalmente, conforme nós vimos lá em Romanos capítulo 6:14. E quando uma igreja inteira decide viver nessa graça de Cristo, ela muda cidades, ela influencia estados, ela vai impactar gerações. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você nesse momento. Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? E uma outra pergunta, qual que é essa certeza que você tem? Qual que é a base dessa certeza que você tem? Se a base da sua certeza é naquilo que você faz, na sua oração, no seu batismo, na sua frequência na igreja, no seu dízimo, nas obras que você faz, sinto muito em ser a pessoa que vai dizer isso para você, mas você está iludido. Mas se a base da sua salvação está no que Jesus fez, na morte dele, na ressurreição dele, no sangue derramado dele, na justiça perfeita dele sendo creditado em você, meu amigo, minha amiga, você está firme na rocha da salvação. E se isso que nós estudamos hoje clareou aí a sua fé, eu quero pedir para que você compartilhe com alguém que precisa descansar nessa graça que nós anunciamos hoje. E se você quer receber Jesus agora, eu quero que você fale comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu não tenho nada para fazer para conquistar a minha própria salvação. Nenhuma obra que eu faça, nenhum desempenho religioso que eu possa fazer. Mas eu creio que tu morrestes na cruz do Calvário pelos meus pecados e que ressuscitastes no terceiro dia. Eu confio totalmente na sua obra completa e suficiente. Hoje eu recebo a tua graça e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Não porque eu te aceitei, mas porque tu me aceitaste primeiro. Muito obrigado por me acolher da forma como eu estou hoje. E muito obrigado pelo teu Espírito Santo que vai continuar esse processo dentro do meu coração, me mudando dia após dia. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com a nossa lição de hoje. Um forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. E que nós possamos nos encontrar aqui no próximo vídeo.